Você está com a sua Bíblia aí? Abra comigo a sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo 6. Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta noite sobre a história de Gideão. Juízes 6, nós vamos iniciar no verso 1 e depois nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 11 do mesmo capítulo 6. Se você encontrou o Juízes de número 6 com o sinal, diga amém. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, porque você vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como quem fere a um só homem. E se você pode, diga amém. Deixa eu lhe falar uma coisa. A vida de Gideão, ela é uma das histórias que mais nos tocam dentro do contexto do livro dos Juízes. Esse livro aqui ele é muito interessante porque todo ele se dá dentro de um contexto que nós podemos chamar de um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. A expressão que mais se repete nesse livro é a expressão que diz: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Por que essa expressão se repete com tanta frequência? Todo esse livro, como eu disse, ele acontece dentro de um ciclo vicioso. E como que era esse ciclo? Deus abençoava o seu povo, prosperava o seu povo, tudo que os israelitas faziam dava certo, as plantações, as criações, as negociações, tudo isso eles vivenciavam a bênção de Deus sobre eles. Mas quando eles estavam vivendo essa temporada da bênção de Deus sobre eles, eles iam simplesmente se acomodando com a bênção de Deus, e iam esfriando na fé, se distanciando do Senhor. E quando eles percebiam, eles estavam relativizando valores pessoais, morais, espirituais, começando a prestar culto também aos deuses das outras nações, adorando a Baal, a Zera, a Astarote, entre tantos outros deuses. E quando eles percebiam, eles haviam entrado por um caminho de apostasia, haviam se desviado do Senhor e estavam vivendo um tempo terrível diante de Deus. Deus então, para corrigir o seu povo,
permitia que esses povos dessas outras nações, que tinham esses deuses como deuses oficiais, povos como midianitas, filisteus, amonitas, entre tantos outros, viessem contra os israelitas e perseguissem, oprimissem, dominassem e subjugassem o povo de Israel. Aí quando eles viviam esse período de opressão e de domínio desses outros povos, então eles se lembravam de Deus. E quando eles se lembravam de Deus, eles lembravam que a conta estava negativa com Deus, porque Deus havia abençoado eles, prosperado eles, só que eles haviam sido desleais para com o Senhor, infiéis para com o Senhor, e haviam se desviado de Deus para adorar aos deuses das outras nações. Aí então eles clamavam a Deus pedindo misericórdia, pedindo socorro, e Deus manifestava misericórdia sobre eles. E Deus permitia então que entre o povo se levantasse um juiz, que na maioria das vezes não era juízes como no nosso contexto, que por exemplo são pessoas que trabalham no judiciário, não, mas eram líderes militares, que tinham a responsabilidade de organizarem o povo em uma guerra para enfrentarem esses povos inimigos. Os grandes juízes foram líderes militares, homens como Gideão, Sansão, Jefté, Eude, pessoas como Débora, entre tantas outras pessoas que na verdade eram juízes, mas tinham essa função de organizar uma guerra. E Deus então dava vitória ao seu povo nessa guerra. Os juízes foram pessoas que venceram os inimigos, e através deles Deus devolveu a autonomia, o controle novamente da terra para o povo. Só que quando eles estavam novamente sobre a posse do território, sem a opressão dos inimigos, Deus fazia o quê? Abençoava o povo, prosperava o povo, tudo que eles faziam dava certo, plantações, criações, negociações prosperavam. E o que acontecia novamente? O ciclo se iniciava, eles iam se acostumando com a bênção de Deus, se distanciando de Deus, relativizando valores pessoais, morais e espirituais. Com pouco tempo iam adorando de novo aos deuses das outras nações, até que mais uma vez entravam pelo caminho da apostasia, entravam pelo caminho da idolatria, e Deus precisava mais uma vez, para corrigir o seu povo, permitir que esses outros povos viessem, oprimissem, dominassem, subjugassem, e um novo juiz era precisado ser levantado. É por isso que essa expressão aqui se repete tanto. Todas as vezes que no livro do Juiz, a Bíblia diz: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Era o início de um novo ciclo para o tempo dos juízes. Nesse contexto de capítulo 6 do livro dos Juízes, a Bíblia vai dizer que o povo já estava um período de alguns anos, aproximadamente 7 anos, sofrendo com o domínio dos midianitas. E como que era o ataque dos midianitas? O povo na época das colheitas, quando estava talvez faltando alguns meses para as colheitas, talvez algumas semanas, os inimigos vinham e destruíam todas as plantações, destruíam toda a colheita. E quando chegava a época de colher, não tinha mais nada. O povo vivia uma crise financeira, um tempo de escassez, porque antes do tempo da colheita, os midianitas vinham e destruíam toda a plantação. Só que aqui tem um comportamento muito interessante dos israelitas. Qual era o dever deles? Era entender que quem havia dado aquele território para eles fora o próprio Deus. Qual era o dever deles? Era entender que o mesmo Deus que havia dado para eles aquela terra era poderoso o suficiente para guardá-los ali, para sustentá-los ali e para conduzi-los em vitória e em livramento diante dos povos inimigos. Só que em vez deles enfrentarem a realidade, em vez deles se posicionarem e dizerem: não, esse território aqui foi Deus que deu aos nossos pais. Deus guardou o nosso povo por 430 anos no Egito, guiou o nosso povo por 40 anos no deserto. Então nós não vamos entregar isso daqui de mão beijada, não. Nós vamos defender o território que Deus nos deu. Em vez deles fazerem isso, a Bíblia nos diz que eles preferiam fugir, se esconder. Construíram covas, cavernas, fortalezas, fortificações, porque eles preferiam fugir da realidade do que enfrentar o problema que eles estavam vivendo. Só que a Bíblia vai dizer que um homem, quantas pessoas? Um homem, chamado Gideão, decidiu pensar diferente.
Ele parou e ele disse o seguinte: eu não vou desistir disso daqui não, eu não vou fugir não. Quem quiser fugir, foge. Quem quiser se esconder, se esconda. Quem quiser retroceder, que retroceda. Eu vou defender esse território, porque eu sei que foi Deus que nos confiou ele. Deixa eu lhe falar uma coisa. Há uma primeira grande verdade aqui que nós precisamos entender. O que você tem feito diante dos problemas da vida? Você tem enfrentado eles ou você tem fugido deles? Porque problemas todos nós enfrentamos, momentos difíceis todos nós enfrentamos, situações que vêm contra você e ameaçam a sua paz, a sua tranquilidade, tentam comprometer a esperança do seu futuro, cenários, crises, problemas, dilemas, medos, traumas que vêm para tentar bloquear na gente a esperança, a convicção do poder do Deus que nós servimos, sempre vão existir. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, você precisa definir o que você faz diante deles. Se você os enfrenta ou se você prefere se esconder. Se você os enfrenta ou se você prefere fugir. Se você os enfrenta ou se você tem convicção do poder de Deus sobre a sua vida. Deixa eu liberar algo de Deus sobre a sua vida através dessa palavra. Você pode estar enfrentando o momento que for, talvez os midianitas que forem podem estar vindo contra você para tentar ameaçar o futuro de Deus para a sua vida, mas há uma palavra de Deus sendo liberada sobre você nesta noite. Não fuja, não se esconda, não se entregue, mas enfrente e o Senhor te ajudará e o nome dele será glorificado sobre a história da sua vida. Gideão, ele entendeu isso. Ele parou e ele disse o seguinte: quem quiser fugir, pode fugir, eu não vou fugir não. Primeira coisa, tudo que Deus precisa é de alguém que não desista. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo que Deus precisa é de alguém que não desista. Com máscara mesmo, dá uma olhada para essa pessoa que está perto de você e dá um sorriso para ela, com máscara mesmo, e diz para essa pessoa: desistir não é uma opção que você tem. Aquela geração só foi salva porque Gideão não desistiu. Tudo o que Deus precisa é de alguém que não desista. Segunda coisa, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus tem para esse alguém uma estratégia. Deixa eu repetir isso aqui para você. Todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus tem para este alguém uma estratégia. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Era época de colheita de trigo, era época de colheita de... Gideão chegou antes dos midianitas, colheu todo o trigo e pegou esse trigo e levou ele para o lagar e escondeu esse trigo no lagar. O trigo se trabalhava ou na eira ou no campo. Lagar, você sabe muito bem, era o lugar que se trabalhava com uvas. Quando os midianitas chegaram, viram o campo todo destruído. E o que eles pensaram foi o seguinte: por certo, nós não somos os únicos inimigos que Israel está enfrentando nesse momento não. Deve ter mais alguém querendo destruir esse povo. Chegaram primeiro que nós, fizeram o trabalho que nós iríamos fazer e destruíram a colheita dos israelitas. Se o serviço está feito, vamos voltar para a nossa casa. No próximo ano a gente vem para tentar lidar com essa questão. Eles não pensaram na possibilidade de que alguém poderia ter ido e pegado trigo escondido no lagar. Eles não foram verificar o lagar. Não era época de colheita de uvas, era época só de colheita de trigo. Se o campo está destruído, não tem mais o que ser feito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se você não desistir, Deus vai te dar uma ideia. Se você não desistir, Deus vai te mostrar um caminho. Se você não desistir, Deus vai te dar uma estratégia. Você pode estar enfrentando o momento que for, tudo o que você precisa é de uma ideia só de Deus. Uma ideia de Deus é o suficiente para você enxergar um cenário novo, para você enxergar um novo horizonte, para você ter um novo sentimento, para você ter uma nova alegria, para você voltar a sonhar. Uma ideia só de Deus mostra para você um caminho, mostra para você um horizonte. Eu não sei talvez quais são as situações que você está enfrentando, mas eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Se você não desistir, Deus tem uma ideia para você, Deus tem uma estratégia para você, Deus vai te mostrar um caminho que vai ser a porta de Deus para te levar a uma nova fase da história da sua vida.
Aí Gideão está nesse lagar malhando trigo, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem. Você sabe muito bem que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é aquilo que a teologia chama de teofania. Tel vem da palavra teos, fania vem de aparição, manifestação. Teos vem de Deus. Então, teofania são manifestações de Deus, aparições de Deus dentro do contexto do Antigo Testamento. Teologicamente falando, é o próprio Deus que está vindo falar com Gideão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em primeiro lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus dá a esse alguém uma estratégia. E em segundo lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus não deixa esse alguém só. O próprio Deus vem. O próprio Deus vem. O próprio Deus vem para fortalecer a vida dessa pessoa. O anjo do Senhor vem e diz o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varão. Sabe o que é interessante aqui? As pessoas talvez estavam olhando para Gideão e estavam dizendo o seguinte: ele é um louco. Deus estava olhando para Gideão e Deus estava dizendo o seguinte: não, ele tem valor. As pessoas talvez estavam olhando para Gideão e dizendo o seguinte: o que esse maluco está fazendo dentro desse lagar? Deus estava olhando para Gideão e estava dizendo: não, eu estou com você, você tem valor, há valor em você. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. Você precisa saber qual é o valor que você tem, independente do valor que as pessoas te dão. Você lembra de José? José foi vendido por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Aproximadamente 17 anos. Com 28 anos ele foi vendido de novo, preço de um escravo, para Potifar. Haviam se passado 11 anos. Quantos anos? Quantos anos? E as pessoas olhavam para ele e diziam o seguinte: o que ele vale? Valor de um escravo. O que ele vale? Preço de um escravo. Deus olhava para José e Deus sabia o valor que José tinha. E José olhava para a sua história e ele podia talvez não estar entendendo o porquê de muita coisa está acontecendo, mas uma coisa ele sabia: o valor que estava dentro dele, o sonho que Deus havia dado a ele. As pessoas olhavam para José e tudo que as pessoas conseguiam enxergar é: esse moço vale o preço de um escravo. Sabe por que José não para? Sabe por que José não desiste? Sabe por que José não perde a esperança? É porque José sabia que o valor que as pessoas davam a ele não definia o quanto de fato ele valia. José sabia que as pessoas poderiam olhar para ele e dizer: vale o preço de um escravo. Ele sabia que o valor que ele tinha não era o valor de um escravo, era o valor de um sonhador. E um sonhador nunca terá um preço de um escravo. Deixa eu liberar algo de Deus sobre a sua vida. O valor que você tem não é o valor que as pessoas te dão. Aquilo que você vale não é aquilo que as pessoas julgam sobre você. O valor que você tem é o valor do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele para salvar a sua, porque o valor que as pessoas te dão não é o valor que você vale. O Senhor está dizendo para Gideão: você tem valor, independente do valor que as pessoas dão a você. Para mim, você é alguém valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí quando ele percebe que ele está diante de um diálogo com Deus, ele abre o coração para Deus, e ele vai ter duas interrogações para Deus. Quantas? Duas. Primeira, ele vai dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que tudo isso nos sobreveio? O que ele estava dizendo era: se o Senhor é conosco mesmo, por que nós estamos já há 7 anos sofrendo na mão dos midianitas? O que a gente vai dizer para a próxima geração sobre o que os nossos pais nos falaram sobre o Senhor? Sobre o cuidado do Senhor com a nossa geração no Egito, no deserto, durante todos esses anos? Como que nós vamos passar para a próxima geração a história do que o Senhor fez na nossa geração, sendo que esse cenário que o Senhor está vendo, que a gente está experimentando? A primeira inquietação de Gideão para Deus é a seguinte: Senhor, se o Senhor está conosco mesmo, por que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo nesse tempo? Gideão não tinha entendido uma coisa. Escute isso: Gideão não tinha entendido que nem sempre a presença de Deus está conosco para nos abençoar. Às vezes, a presença de Deus está conosco para nos corrigir. Você lembra de 11 de setembro de 2001? Lembra? 2 aviões sequestrados sendo lançados contra as torres do World Trade Center em Nova York, em Manhattan.
Aquele dia chegaram para o Dr. Billy Graham e perguntaram para ele: Dr. Billy Graham, aonde estava Deus quando aqueles homens sequestraram aquelas 2 aeronaves e lançaram elas contra o coração econômico da nossa nação? Dr. Billy Graham disse o seguinte: vocês estão perguntando aonde é que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que vocês o deixaram quando viraram as costas para Ele. O que ele estava dizendo era: vocês precisam entender que Deus está conosco, mas nesse momento Ele não está conosco para nos abençoar, Ele está conosco para nos corrigir. Esse momento Ele não está conosco para nos fazer prosperar, mas Ele está conosco para tratar a vida da gente. Deixa eu dizer uma coisa: a gente precisa entender que uma das maiores manifestações do amor de Deus é a correção dele, porque a Bíblia diz que Deus só ama a todos, Deus só corrige a todos quanto Ele ama. Se você está vivendo um tempo de correção de Deus, não é que Deus te abandonou, Deus está manifestando o amor dele para com você, para que você não se perca, Ele está recuperando você. Nós temos que entender que nem sempre Ele está para abençoar, tem horas que Ele está para nos corrigir. Se o Senhor está conosco, por que é que todo esse mal nos sobreveio? A primeira inquietação dele. A segunda inquietação dele é: Senhor, quem sou eu para livrar os filhos de Israel, sendo que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu? Olha o que Gideão está dizendo aqui: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu? Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Israel tem 12 tribos. Quantas tribos? 12. Lembra os descendentes de Jacó. Só que os cabeças de tribo não são os 12 filhos de Jacó. Jacó tem 12 filhos. Mas você não tem a tribo de José, ok? E a tribo de Levi não recebeu herança, lembra? Deus disse o seguinte: eu não vou dar um território para vocês, porque eu sou a porção de vocês. Então você tem 12 descendentes de Jacó, mas você só tem 10 que ocupam posicionamento de território de tribo. Quem são essas outras 2 tribos? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Só que aqui tem uma coisa interessante: Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Então, na cultura da primogenitura dos judeus, quem era para ser a 11ª tribo? Manassés. E quem era para ser a 12ª tribo? Efraim. Mas você lembra que quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele inverteu a mão, aquilo que a Bíblia chama da bênção da mão trocada? A bênção que era para ser sobre Manassés foi para Efraim, e a bênção que era para ser sobre Efraim foi para Manassés. Ou seja, a 11ª posição de cabeça de território de tribo, que era de Manassés, foi para quem? Efraim. E Manassés ficou com a 12ª. O que Gideão está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, se o Senhor pegar todo Israel, em ordem de hierarquia, de importância, vá lá na frente que o Senhor vai ter Judá, Dan, Zebulon. Vá na última tribo, Manassés, é a minha. Abra essa tribo. Vá na família mais pobre, é a que eu faço parte. Abra essa família, e o Senhor vai ver que o menor da casa do meu pai sou eu. O que ele está dizendo é: se o Senhor pegar todos os israelitas e organizá-los em ordem hierárquica de importância, pode ir no último da fila. Sabe quem que o Senhor vai encontrar lá? Gideão. Eu não posso fazer isso que o Senhor está fazendo. Eu não posso realizar isso que o Senhor está falando, porque a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus está olhando para ele e está dizendo: não, eu conto com você. Porque aqui a gente precisa entender uma coisa: o segredo não está em quem está sendo chamado, o segredo está em quem está chamando. O segredo não está em quem está sendo escolhido, o segredo está em quem está escolhendo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida diante disso. O segredo não está em você, mas se a mão de Deus está sobre você, Ele vai te conduzir em vitória, porque o segredo é quem está chamando. Quem pode dar glórias a Deus por isso? O que Deus está dizendo é: Gideão, quer dizer então que as 2 crises que você tem, como que pode ser explicada para as outras gerações? A minha presença está com você e vocês estão vivendo esses 7 anos?
E a outra crise que você tem a ver com as suas limitações, com a sua identidade, com o cenário que você vive. O problema está resolvido. Porque não tem a ver com você o segredo, tem a ver comigo. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus? Diga comigo, eu vou descansar o meu coração em Deus. Diga, porque tem a ver com Deus, tem a ver com o plano dEle, tem a ver com o propósito dEle. Diga, e eu sei que é Ele que garante o cumprimento do projeto dEle sobre a minha vida. Deus olha para Gideão e Deus diz o seguinte, você é a pessoa que eu vou usar. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você organize um exército, organize um, saia aí onde esse povo está escondido e diga para eles que vai ter uma guerra, e que eu vou dar vitória a vocês nessa guerra, que eu falei com você, que eu me apresentei a você, e que você será o líder desse exército. Gideão sai dizendo para a turma, e fala para um, para outro, sabe quantos vêm? 32 mil. Quantos vieram? Só tem um problema, a Bíblia diz que no exército inimigo os midianitas eram 120 mil. Então, peraí, quantos que tinha do lado do exército inimigo? 120 mil. Quantos que tinha do lado do exército de Israel? 32 mil. Quem era o líder do exército de Israel? Gideão. Deus olha para Gideão e diz assim, Gideão, tem um problema aí. Eu tenho a sensação que Gideão olha para Deus e diz, ainda bem que o Senhor viu. Pois não, Senhor. Gideão, tem muita gente no seu exército. Porque se vocês vencem com 32 mil, 120 mil homens, vocês vão se vangloriar demais. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você diga para esses 32 mil que aquele que está com medo, covarde, inseguro, está liberado. Eles podem voltar para o buraco que eles estavam escondidos lá. Pode voltar para as fortificações, para as cavernas, que nesse momento aqui eles não vão ser utilizados não. Ok. 32 mil tinham, 22 mil olharam e disseram, ufa. 10 mil ficaram. Aí Deus olha para Gideão e diz assim, Gideão continua tendo um problema muito grande. Talvez Gideão diz, concordo, Senhor. Gideão continua tendo muita gente no seu exército. Porque se vocês vencem 120 mil com 10 mil, o orgulho é maior do que com 32. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você leve esse povo para beber água, e repare o comportamento deles, porque enquanto eles estiverem bebendo água, eu vou mostrar para você quem são aqueles que eu vou usar para esse momento. O que o Senhor quer que eu faça? Repare como eles bebem água. Aqueles que se lançarem por completo às águas, separe para um lado. Aqueles que se agacharem, pegarem a água com a mão, erguerem a água e beberem a água como um cão bebe. Repare essa expressão. Aqueles que não se lançarem por completo, mas se agacharem, pegarem a água, trouxerem até a região do queixo e beberem a água como um cão bebe. Esses serão os que através dele eu vou te trazer a vitória. O que Deus está ensinando para Gideão aqui? O que Deus está dizendo é o seguinte, Gideão, o tipo de gente que eu vou usar é gente que ele se agacha de um jeito e ele se envolve de um jeito que, se você perceber quando um cão está bebendo água, o focinho dele pode até estar na água, mas os olhos dele sempre estarão livres. O horizonte sempre vai estar descoberto diante dele. Deus está dizendo o seguinte, Gideão, eu gosto de gente na minha obra que consegue beber a água do hoje, enfrentar o problema do hoje, viver o desafio do hoje, mas sem perder a visão do amanhã, sem perder o horizonte do amanhã, sem perder a esperança do amanhã. Gente que sabe viver o agora, mas não perder o foco e a expectativa daquilo que está esperando para ele lá na frente. Porque, meu irmão, gente que se lança por completo é gente que às vezes é sucumbido pelo momento e perde a visão do futuro.
É gente que às vezes se permite ser envolvido de uma tal forma que ele se esquece de promessas, se esquece de propósito, se esquece do que Deus falou. Ele é engolido pelo momento, pela circunstância. Ele não consegue dizer o seguinte: tem uma água para me beber hoje, tem um problema para me resolver hoje, tem algo para mim viver hoje. Só que os meus olhos vão estar abertos, a minha visão vai estar aberta, o horizonte não vai sair da minha frente. Eu não vou perder a perspectiva, o horizonte, a expectativa daquilo que está por vir. Tem um texto da Bíblia que eu acho extraordinário, Salmo 119, versículo 49, o salmista diz o seguinte: Deus, a tua palavra é o meu consolo na hora da minha angústia, a tua palavra é o meu consolo na hora da minha angústia. O que ele estava dizendo é o seguinte: na hora das angústias da vida, eu não me entrego por completo, mas eu tenho alguma coisa a me agarrar, eu continuo tendo um horizonte a enxergar, eu continuo a ter uma expectativa acerca daquilo que o Senhor falou, porque quando eu estou enfrentando um momento de angústia, eu me lembro daquilo que o Senhor disse, e quando eu me lembro daquilo que o Senhor disse, eu lembro que o que está preparado lá na frente é muito maior do que esse momento que eu estou enfrentando. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém nesta noite. Beba água, enfrente o desafio, viva hoje, mas não jogue fora o futuro, porque é uma vitória para você alcançar. Existem milagres extraordinários para vir sobre a sua vida. Levante a cabeça e vença-o agora. Se você se lançar por completo, você perde o horizonte daquilo que está pela frente. Sabe quantos se comportaram assim? 300. Tem uma coisa aqui. Gideão começou com quantos? Com quantos? Gideão começou com 32 mil e terminou com 300. 300 são menos do que 1% de 32 mil. Deus está ensinando para a gente o seguinte: o segredo para você viver o que eu tenho preparado para a sua vida não está em ter muita gente por perto, mas está em ter por perto as pessoas certas. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus vai deixar as pessoas certas ao seu lado, para que através dessas pessoas seja criado o ambiente, gerado o propósito, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Pessoas certas são pessoas que Deus utiliza para cumprir um propósito. Pessoas certas são pessoas que Deus utiliza para desenvolver algo extraordinário dele sobre a vida da gente. 32 mil iniciaram, 300 estão aqui. Tem uma coisa que eu acho interessante em Gideão. Sabe qual é um dos segredos que a gente precisa aprender e entender com Gideão? Gideão sabia onde estava a sua expectativa. Você pode repetir isso comigo? Diga: Gideão sabia aonde estava a sua expectativa. Só pode haver decepção onde há expectativa. Só pode haver decepção onde há expectativa. O território que cria, que gera decepção é a expectativa. Deixa eu te dar um exemplo aqui prático disso daqui. Quem gosta aí de pudim? Levanta a mão. Imagina que você chega num supermercado e você vai comprar 2 marcas de leite condensado para fazer um pudim. A primeira é a Moça. A segunda é uma marca que você nunca viu na vida, mas o preço estava legal e você tinha que fazer 2 pudins e comprou ela. Qual que você vai ter mais expectativa para a qualidade? A Moça ou a outra? A Moça. Se você faz o pudim da outra marca e fica legal, ok. Mas se você faz o pudim com a marca Moça e não fica legal, o que vai acontecer? Uma decepção. Você teria decepção com a qualidade da outra marca? Não, porque você não havia colocado expectativa. Porque só pode haver decepção onde há. Sabe por que Gideão não se decepciona? Porque em nenhum momento a expectativa dele estava nos 32 mil. Em todo o tempo a expectativa dele era em Deus. O problema da gente é que às vezes a gente coloca expectativas em coisas e em pessoas, e a gente se esquece de colocar a nossa expectativa em Deus. Para Gideão não estava fazendo muita diferença se eram 32 mil, se eram 10 mil ou se eram 300. Ele sabia que quem não podia faltar estava ali, que era o próprio Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa: coloque as suas expectativas em Deus, porque é o Senhor que garantirá a vitória dele sobre a história da sua vida. Gideão havia colocado a expectativa dele no lugar certo. Deus olha para ele, Deus diz o seguinte: Gideão, são esses 300 aí que você vai enfrentar a guerra.
Ele diz: ok, Senhor. Mas como que vai ser a estratégia da guerra? Eu estou começando a concluir aqui. Deus diz o seguinte: vocês vão pela madrugada. Vão pela madrugada. Ok. E quais são as armas que nós vamos levar? Espada? Não. Para essa guerra você não vai levar espada. Senhor, nós temos 120 mil homens do lado de lá, só temos 300 do lado daqui, não vamos levar uma espada? Não. Qual é a primeira arma que nós vamos levar? Tocha. Ok. Qual é a segunda arma, Senhor? Lança? Não, vocês não vão levar lança. Qual é a segunda arma? Cântaro de barro. Senhor, qual é a terceira arma? Escudo. Eu tenho a impressão que Deus olhou para Gideão e disse: não, eu sou o escudo de vocês. Qual é a outra arma, Senhor? Vocês para essa guerra vão levar tocha, cântaro de barro e trombetas. O Senhor está dizendo que nós vamos enfrentar os inimigos que são os midianitas, e nós não vamos levar uma espada, uma lança e um escudo, nós só vamos com tocha, com cântaro e com trombeta. É isso mesmo. Pela madrugada, é isso mesmo. Como que vai ser isso? Vocês vão se espalhar entre os midianitas, e no mesmo instante, vocês vão tocar as 300 trombetas, quebrar os 300 cântaros de barro, e erguer as 300 tochas de fogo. Meu irmão, eu não sei se você já acordou com um susto de noite. Você imagina um susto de noite na tensão de uma guerra, sem luz elétrica por perto, breu, escuridão, e você acordar do nada na tensão da guerra com um barulho de 300 trombetas tocando, 300 cântaros de barro sendo quebrados, e quando você acorda apavorado, você vê 300 tochas de fogo acesa que não dá para contar, mas você vê aquela imensidão no meio do arraial sendo erguido. Os midianitas se apavoraram, e a Bíblia diz que eles olharam uns para os outros e disseram o seguinte: por certo, os filhos de Israel alugaram um grande exército contra nós. E aí eles manifestaram o orgulho da guerra. Eles disseram o seguinte: já que nós vamos perder a guerra, é mais honroso nós cairmos na nossa própria espada do que nós cairmos da espada do exército inimigo. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar a sua espada e ferir um ao outro, e derrotar um ao outro, e matar um ao outro. E quando amanheceu o dia, o exército de Israel havia vencido a guerra sem levantar uma espada sequer. O exército de Israel havia vencido a guerra sem levar uma lança e um escudo sequer. Deus está ensinando uma coisa aqui para a gente: o segredo não está em você entender a minha estratégia, o segredo está em você obedecer a minha direção. Eu estou concluindo essa palavra, mas eu queria te encorajar através dela essa noite, que o segredo não está em você entender Deus, mas o segredo está em você obedecer a Deus, porque obedecer é com você, o livramento é com Deus, obedecer é com você, a vitória é com Deus. Gideão não precisou levantar uma espada sequer. Deixa eu te dizer uma coisa: você não vai precisar fazer guerra, você não vai precisar lançar lança, você não vai precisar levantar espada. É Deus que vai entrar nesta guerra para garantir a sua vitória. Quem pode glorificar a Deus por isso? Coloque-se de pé louvando ao Senhor comigo, se você pode, em nome de Jesus. O que você precisa fazer é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. E entender o seguinte: é Deus que guerreia as nossas guerras. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga: é Deus quem guerreia as nossas guerras. É Deus quem guerreia as nossas guerras. Gideão venceu pela estratégia de Deus. Gideão venceu pela obediência do propósito de Deus. Gideão venceu porque em todo momento as suas expectativas estavam em Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga para essa pessoa: cuidado com as suas expectativas. Eu acho que eu já falei aqui sobre o filho pródigo, não me recordo, mas eu acho que já falei alguma outra vez que eu estava com vocês. Mas tem uma história, no final da história do filho pródigo, tem um detalhe ali que me chama muito a atenção. O pai deu 4 coisas para o filho pródigo. Quantas coisas? Diga comigo: roupa, anel, sandália,
bezerro. O irmão mais velho reclamou do anel, reclamou da sandália, reclamou das roupas, ele reclamou do bezerro. E a argumentação dele foi o seguinte: o senhor dá um bezerro para ele, o senhor nunca me deu nem um cabrito, e eu te sirvo há tanto tempo. Sabe qual é o problema do irmão mais velho? Ele havia colocado expectativas em coisas que o pai nunca havia preparado para ele. Ele olhava para aquele bezerro ali e ele pensava: isso daí só pode ser para mim, não tem mais ninguém aqui em casa. Meu irmão deve estar morto. Papai só pode estar preparando isso daí para uma festa de formatura, para um aniversário. O problema dele é que ele colocou expectativas em coisas que o pai não havia preparado para ele. Deixa eu falar uma coisa: cuidado para você não colocar expectativas em coisas que Deus nunca disse que preparou para você. E no final você se frustrar, se decepcionar e querer colocar a culpa em Deus por causa de coisas que você que talvez colocou o coração sem ter certeza que Deus tinha aquilo para você. Cuidado com as suas expectativas. Só que eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que é propósito dele para você, aí sim você pode colocar o seu coração e as suas expectativas. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, e todas quantas forem as promessas que Ele te fez, no tempo certo vão se cumprir. Cuidado com as suas expectativas. Gideão estava com as expectativas em Deus. Quando a gente coloca as expectativas em Deus, muda tudo. Quando a gente coloca as expectativas em Deus, a gente aprende a confiar e a depender mais dEle. Não é a força do nosso braço, não é aquilo que a gente consegue articular ou planejar, mas é a mão dEle, o poder dEle, é o entendimento de que nós dependemos completamente de Deus. Você entendeu essa palavra? Eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos. Se você pode, coloque a sua mão no seu coração. Eu creio que Deus falou com você através dessa palavra. E se Deus falou com você, talvez é um bom momento para você falar com Ele. Se Deus falou com você, talvez é um bom momento para você respondê-lo. Senhor, nós queremos te louvar pela Tua palavra que foi liberada sobre nós. Por cada pessoa que ouviu essa palavra, que entendeu a Tua palavra, tocar esse coração, essa mente, esse cenário, essa circunstância que está sendo vivenciada. Nossa esperança está em Ti, a nossa confiança está em Ti. A nossa oração é que o Senhor abençoe esse meu irmão, que o Senhor abençoe essa minha irmã, que a Tua mão nos alcance, que o Teu poder nos alcance, que o Senhor faça florescer sobre nós a Tua glória, o Teu poder, as riquezas das Tuas maravilhas e bondade. Que essa palavra possa encontrar em nosso coração, ó Deus, um solo fértil, que essa palavra possa produzir, possa dar frutos, que ela não seja tirada pelas circunstâncias, pela força do mal, que ela não seja, ó Pai, suprimida pelos espinhos da vida, pela sedução das riquezas, pelos prazeres dessa vida, por caminhos que não são seus, mas que essa palavra possa encontrar um coração fértil e produzir, que esse fruto seja bom e permaneça. É o que nós oramos, em nome de Jesus.